Boa noite, queridos alunos. Hoje é dia 11 de outubro de 2024. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito de Família. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Eu parei aqui na aula 11 de Solução da Sociedade Conjugal. Falamos que a principal maneira de dissolver casamento é através da morte, até que a morte os separe. E na aula passada nós vimos que existe a morte real, morte presumida e a ausência. E segunda possibilidade de dissolver a sociedade conjugal é através da anulação e seja ela de nulidade ou de anulabilidade. E aí a pessoa tem uma sentença anulando o casamento, ela vai averbar essa sentença no cartório onde se casou. A terceira forma de dissolver casamento é através da separação judicial, que era necessário haver a separação judicial antes da emenda constitucional número 66 de 2010. Então, antes de junho de 2010, era necessário separar antes para depois divorciar. E aí, junho de 2010, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição foi acrescentado, na verdade, houve essa renovação de que não há mais necessidade de prévia separação judicial ao divórcio. E aí também é possível a separação ser feita por escritura pública, inclusive a separação de corpos, que eu até falei para vocês, que eu já gravei um vídeo a respeito disso. Houve uma modificação agora em agosto de 2024, permitindo que o casal que se separa de corpos pode fazer uma escritura pública de separação de fato, né, que a separação de fato é a separação de corpos, para que não haja mais nenhum tipo de direito nem dever. Suspende os efeitos do casamento até que venham a se divorciar, e aí podem constituir união estável mesmo sem o divórcio. E a gente falou do inciso 4 do 1571, que o divórcio desfaz por completo a sociedade conjugal. Tá? Então, aquelas pessoas que são separadas de fato, são separadas judicialmente, elas não podem se casar novamente. Só podem se casar se divorciarem. Então, é necessário que alguém está falando que tem dificuldades para entrar na sala. Vocês podem, por gentileza, compartilhar o link aqui, né, porque para eu não perder aqui o fio da meada, se alguém puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Bom, e aí o divórcio desfaz por completo a sociedade conjugal e a pessoa pega lá a verbação, pega a sentença do divórcio, leva lá no cartório onde se casou para poder fazer a averbação. E aí ser expedida uma nova certidão averbada com o divórcio. O estado civil muda, passa a ser o estado civil de divorciado. E aí a gente conversou sobre isso na aula passada, né? E que a Lei 11.441 de 2007 trouxe uma inovação de uma possibilidade de fazer a separação e divórcio de forma extrajudicial. E aí o Código de Processo Civil de 2015 recepcionou essa lei e hoje nós temos a possibilidade de realizar um divórcio. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada mesmo. E eu te agradeço que você, Carlos, está sempre presente nas palestras que eu realizo, né? Já se inscreveu lá no meu canal no YouTube, eu coloquei aquela aula de resolução de questões, família e sucessões, no YouTube, compartilhei o link com vocês no grupo, né? Então, muito obrigada pelo prestígio de sempre. E anteontem não, foi terça-feira, né? Eu fiz uma palestra sobre empreendedorismo jurídico, que foi muito boa também. Foi sobre marketing dentro do direito, e eu coloquei lá qual é o limite, né, que o advogado vai ter em relação ao marketing. E falei sobre a advocacia do futuro. Em breve estará também no meu canal do YouTube, tá? Muito obrigada. Vamos lá. E aí, o Código de Processo Civil recepciona a Lei 11.441 de 2015 e nos artigos 731 e 733 do CPC prevêem a possibilidade de fazer divórcio no cartório. Embora também tenha havido uma mudança, né, da alteração da resolução 35 do CNJ, essa resolução foi alterada há pouco tempo e atualmente podemos fazer divórcio inventário mesmo com filhos menores no cartório, desde que em 30 dias o casal providencie
a ação de alimentos, guarda, visita e convivência dos filhos no judiciário. Tá? Então, tem que ter, por enquanto, né, aqui no Brasil, a gente precisa ter o aval do Ministério Público, porque o Ministério Público sempre vai atuar quando houver crianças incapazes, né, envolvidos em alguma ação. Então, o Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público vai atuar quando há incapazes, em razão de meio ambiente, direito do consumidor, isso na área civil. E aí, por isso que tem que ter a intervenção do Ministério Público sempre que uma ação for ajuizada que tenha criança ou adolescente envolvido, o Ministério Público precisa se pronunciar. E na palestra que eu fiz presencialmente aqui na Barra da Tijuca, na segunda noite, quinta de manhã, eu falei sobre como transformar o seu TCC em artigo científico. Se você já fez o seu TCC ou está preparando para fazer o seu TCC, eu tenho um projeto de publicação dos artigos dos meus alunos também, tá? E eu falei que eu fui premiada pela OAB Rio de Janeiro. E se vocês depois quiserem ver a minha petição que foi premiada, ela está publicada na revista eletrônica da OAB Rio de Janeiro, a petição que envolvia criança, né, quando foi o aniversário do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a minha petição foi premiada, porque todos os advogados que tinham qualquer ação envolvendo criança ou adolescente estava concorrendo. Então, eu submeti a minha petição, que tramitou na Vara de Madureira, que era uma adoção por socioafetividade. Eu criei uma tese de adoção por socioafetividade, porque aquele casal estava criando aquela menina como se fosse filho deles, né, filha deles. Mas isso acontece muito aqui no Brasil, que é chamado de adoção à brasileira, e que eles queriam regularizar aquela situação. Então, eu fiz essa petição e eu fui premiada. E o que eu fiz depois? Eu transformei essa petição em um artigo científico e submeti para um congresso em Santiago de Compostela. E eu fui para Santiago de Compostela para apresentar esse artigo decorrente dessa ação. Então, por exemplo, se você já está fazendo estágio, está no NPJ, está trabalhando em algum escritório como estagiário, e você tem o interesse de transformar alguma ação que você já tenha trabalhado nela, né, como, obviamente, como estagiário, você pode pensar nisso para fazer o seu TCC, tá? Então, é uma outra questão muito boa também de você pensar nisso futuramente. Por quê? Porque o TCC, gente, agora momento mentoria, o TCC você deve fazer no 8º período. E no 9º período, você pode fazer o exame da OAB. Por quê? Para você já concluir o curso de Direito já tendo passado por essas etapas, né? E se depois você quiser publicar, eu estou aqui de braços abertos para poder analisar o seu artigo, o seu TCC e publicar no projeto. A gente vai ter agora o lançamento do volume 14. Aí eu vou avisar vocês lá no grupo também sobre esse lançamento, tá? Muito bem. Então, a gente falou aqui, né, que se o casal escolhe se divorciar, o casal vai, se tiver bens a partilhar, não precisa fazer a partilha na hora. Mas o que eu oriento é que faltam agora, que estou fazendo 9 matérias e 2 estágios. Nossa, Thiago, é doido, né? Então, meu amor, se você quiser publicar, você me manda, tá, para o meu e-mail e depois se você tiver interesse, tá? E aí você vem para o lançamento aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu sei que você é de Brasília. Então, quem quiser publicar seu TCC, pode entrar em contato comigo, tá? acpinheiro.com. Vou colocar aqui o meu e-mail, acpinheiro.com. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha também no meu site, tá, gente? Vai fazer no último. É opção de vocês também, né? E aí tem. Já sou segunda graduação, então já tem essa tarimba, né, Tiago? E acpinheiro.com. E aí, gente, é legal, né? Você publicar, depois transformar o seu TCC em palestra, né? E assim, é bom a gente poder ir além, né, da nota 10 do TCC, para quem quiser, tá? Então, vamos lá. A gente falou sobre essa questão da partilha de bens, e se não for feita a partilha, os bens ficarão em condomínio, e alguns doutrinadores entendem mancomunhão, e aí vai obstar que um compre a parte do outro. O ideal é fazer o divórcio, e o divórcio com a partilha, né? Esse é o ideal.
Ah, vai querer as dicas. Com certeza, meu amor. Estarei aqui para te auxiliar, tá? Contem comigo, todos vocês. Daí, gente, o ideal é fazer o divórcio com a partilha. Se não fez partilha, quem vai ficar? Né? A mulher vai ficar na posse do bem, o homem vai comprar parte dela, ou vai doar a parte dele para ela. Então, a gente precisa saber o que, que vai acontecer. Tá? E essa sentença de divórcio, ela precisa ser averbada no registro de imóveis e no registro civil para que o divorciado agora tenha uma certidão atualizada de casamento averbada com o divórcio. Tá? Então, isso tudo está saindo som, todo mundo está ouvindo bem. Talvez, Joana, seja um problema aí da sua máquina. Sai e entra de novo, tá? Porque às vezes tem um probleminha, né? A gente sai e entra novamente. Bom, separação de fato eu já falei para vocês na aula passada, é, e aí eu parei aqui, exatamente aqui no slide 8, né? Falando da dissolução da união estável, que é muito similar ao, é, ao divórcio. Então, se a pessoa tem uma união estável, ela deve fazer a dissolução. Para quê? Para colocar um ponto final naquele relacionamento, para não haver nenhum tipo de pedido de patrimônio depois que aquela união findou. Então é importante, e as pessoas, infelizmente, elas acabam não fazendo, né, essa dissolução e depois vem a ter problema lá na frente. Né? Então a gente precisa analisar aquela união estável e fazer uma dissolução, seja no judiciário, se for litigiosa, seja no cartório, de forma extrajudicial, se for consensual. Então, pode fazer de forma consensual. Eu vou analisar os bens, fazer a partilha e a averbação. Né? E aí o casal entra naquela concordância de colocar um ponto final, que é o que eu falei para vocês. O importante é a gente terminar bem o que começou bem. Né? E aí, se você não começou bem, a tendência é terminar mal. Né? E a gente precisa entender que, da forma como termina, recomeça. Tá? Então, a gente precisa é, entender isso. O ciclo da vida, né? Que se a gente ficar ali dando murro em ponta de faca, a gente não vai conseguir resolver. Então, o ideal é você sentar, respirar, conversar, dialogar. Não é difícil. É o que eu falei na palestra de terça, que como advogada familiarista e sucessória, né, de direito das sucessões, eu trabalho com inícios e términos. Inícios e términos de relacionamento, inícios e términos da vida. Então, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Né? Porque a pessoa se casa porque ela quer ter um projeto em comum. E aí, muitas vezes, aquele projeto não dá certo. Reconhecer que não deu certo é difícil, porque de uma certa forma, é um fracasso, né? Que falhou aquele projeto. Mas, gente, ninguém é perfeito, né? E a gente tem o direito de ser feliz e tem o direito de recomeçar. Né? Mais triste do que um divórcio é viver uma vida de farsa e ser infeliz para o resto da vida. Então, a gente precisa repensar isso dentro da gente, para poder entender que a vida é feita de ciclos. O que foi no passado pode não ser mais o que é hoje. Né? E a vida é cíclica e a vida está em movimento. A gente precisa entrar nesse movimento. Né? Não começa bem, geralmente termina mal. Exatamente. Né? O amor tem que terminar com amor. Isso aí. Né? Então a gente precisa iniciar e terminar e recomeçar, né, da melhor forma possível. E continuar. Olha, você me fez feliz, nós fomos felizes e agora acabou, né? Porque nada é para sempre. Então, para sempre, sempre acaba, né? Já dizia o Renato Russo. E aí a gente precisa entender isso e aceitar. Eu acho que o pior é aceitar. Né? A gente vai trabalhar com esses inícios e términos, e eu já tenho uma certa experiência que eu vejo como é difícil, porque tem o luto no divórcio também. Né? Então, tem a fase da não aceitação, da raiva, da inconformidade, da, da tristeza, e aí tem vários tipos de divórcio, né? O divórcio psicológico, que é o primeiro Natal depois do divórcio, o primeiro aniversário depois do divórcio, o primeiro aniversário de casamento que seria depois do divórcio. Então, isso tudo são datas marcantes e que, quando a pessoa passa pelo divórcio, ela vai sofrer. Né? Por isso que eu
comparei a questão do luto. Existe também. E também existe a possibilidade de fazer um divórcio energético, que não tem nada a ver com o esoterismo, né? O divórcio energético é a gente se desvincular daquela pessoa, seja no casamento, eu já falei isso aqui anteriormente, seja num relacionamento, seja numa amizade, seja de um trabalho, porque às vezes eu vejo que as pessoas não se conformam, por exemplo, quando elas foram demitidas e elas ficam com aquilo carregando para o resto da vida. Então foi bom enquanto durou, pode ter havido alguma injustiça, alguma coisa que não ficou muito bem resolvida, mas é dali para frente. Senão é a gente que vai se ferrar, né? Porque se a gente não aceitar, é bem pior. E aí, como eu estava dizendo para vocês, os artigos 731 e 733 do CPC prevêem essa possibilidade trazida pela Lei 11.441 de 2007. Então, é possível fazer a separação consensual, a dissolução de união estável, no cartório, de forma extrajudicial. Quais são as exigências? As exigências são que não haja nascituro, ou seja, que a mulher não esteja grávida, pelo menos não esteja grávida daquele marido de quem ela vai se divorciar, né? Porque pode ser que o casal já esteja separado de corpos há algum tempo e essa mulher já esteja com outra pessoa. Aí ela está grávida do segundo relacionamento, mas ela quer divorciar do primeiro. Pode? Pode. Ela não pode estar grávida daquele homem de quem ela vai se divorciar. Porque isso já aconteceu, né? A mulher falou: Ah, doutora, mas eu estou grávida. Eu falei: Mas não é do seu marido, de quem você vai se divorciar. É do novo relacionamento. Então não tem problema. E a gente vai deixar isso muito bem claro aqui na minuta do divórcio. Então, inclusive, essa foi uma questão que caiu num dos exames da OAB. Tá? E aí eu citei essa questão lá no dia da aula de resolução de questões. E aí o 731 vai falar sobre a partilha dos bens comuns, então a minuta do divórcio, que a gente chama de minuta, ou da petição inicial. Hoje eu fiz uma petição à contestação que eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque ontem, durante a palestra, eu tive um insight maravilhoso. E olha como é que pode, né? E eu falo no meu curso para destravar a escrita, que é um curso muito, muito interessante, que é um curso para destravar a escrita, potencializar a mente, melhorar a oratória, melhorar a dicção, melhorar o entusiasmo na hora de falar. E aí, durante a palestra que eu estava realizando ontem, eu tive esse insight a respeito dessa contestação que eu tinha que fazer hoje. Tinha que, não, porque eu tenho prazo até o dia 25, mas eu quero me adiantar e eu já fiz hoje. Mas durante a palestra eu tive um insight. Nesse curso, eu ensino como é que você vai ter os insights e você vai potencializar o lado direito do cérebro. E isso você faz quando você está fazendo alguma atividade que te dá prazer. Então, é incrível. Quando você está fazendo alguma coisa que te dá prazer, você vai ter insights. E quando você tiver o insight, não deixe ele ir embora. E você concretize isso de uma forma, né? E que ontem, durante a palestra, eu tive o insight de como eu ia colocar um dos itens na minha contestação. E aí eu falei sobre a diferença entre preliminar processual e prejudicial de mérito, porque as preliminares processuais, elas estão elencadas no 337. Eu só estou contextualizando aqui com vocês, tá? Então, preliminar processual, eu alego em contestação. Então, quando eu vou fazer uma preliminar processual? Quando eu estou fazendo a peça de resistência. E aí eu vou alegar um dos motivos lá do 337 do CPC. Por isso que eu não gosto de, na petição inicial, colocar assim, ó, preliminarmente, gratuidade de justiça. Isso não é preliminar. Então, quando eu vou pedir gratuidade de justiça para o meu cliente, eu não vou colocar preliminarmente. Isso é errado, né? No contexto técnico da petição inicial. Preliminar é só para a contestação. É, eu tenho um curso também para novos advogados em família e sucessões, ensinando a captar cliente, a você fazer uma reunião, a fazer um atendimento, a fazer um checklist dos documentos que ele tem que apresentar, se for ação de divórcio, se for ação de inventário, todas as ações, como ele vai atender o cliente, como ele vai fazer a petição inicial, como ele vai entrar no processo eletrônico, PJE. Então, isso eu penso que as pessoas que elas acabaram de se formar, elas não têm experiência. E muitos escritórios acabam não ensinando. E no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica, é muito importante que você coloque a mão na massa, para você ver como é que faz, né? Então, não deixe isso passar, porque esses 4 períodos de NPJ, eles são de suma importância. Porque, às vezes, eu estou ali fazendo a mentoria de um novo advogado, ele não sabe como proceder, ele não sabe como vai escrever a petição inicial, ainda que tenha ajuda da inteligência artificial, mas eu preciso dar o comando.
né, para saber se realmente é daquela forma que faz. Então, é importante a gente saber esses pormenores. Mas aí, continuando, o artigo 337 do CPC, ele me dá quais são as preliminares processuais. E eu disse na palestra que o Cleiton falando, né? Alguém colocou um emoji ali rindo. Perdi o raciocínio. Que prescrição e decadência não são preliminares. Prescrição e decadência são prejudiciais de mérito. E a uso capião também. Né? Então, como eu estou trabalhando na contestação, só para vocês entenderem, um minuto aqui que eu vou falar sobre a contextualização do caso que eu peguei, fechei contrato essa semana, já fiz a contestação hoje, tá? O casal vivia junto, né? E aí ele foi embora, se divorciaram, ele nunca pagou pensão para os 3 filhos hoje já são maiores de idade, isso aconteceu em 2008, para vocês verem, já vai fazer 20 anos quase, né? Tem 16 anos do divórcio. E agora ele quer a extinção do condomínio, ele quer a parte que cabe a ele no apartamento. E aí eu falei, caramba, o tribunal, o STJK, acabou de se manifestar que a extinção de condomínio pode ser feita a qualquer tempo. Mas o que eu aleguei como prejudicial de mérito, e ontem, falando sobre preliminares processuais e prejudicial de mérito, eu falei da uso capião. Então, eu lembrei da uso capião familiar, 1240A, e coloquei na contestação essa prejudicial. Né? E fiz todo um argumento do 1240A, que ele abandonou lá, que não foi um simples divórcio, que depois que eles se divorciaram, ele nunca mais entrou em contato nem com os filhos, e muito menos pagou pensão. Então, isso caracteriza abandono de lar. E aí, eu vim com essa argumentação, e obviamente outros, né? Isso foi só uma prejudicial de mérito, e depois outros argumentos para que a tese dele não prospere, e que eu, na peça de resistência, consiga êxito para atender o pleito da minha cliente. E aí eu até postei no Stories hoje do Instagram falando sobre essa ação e perguntei qual é a maior dificuldade do advogado em início de carreira, porque é difícil começar. Né? E aí, gente, a minuta, como eu estava dizendo aqui, em se tratando de divórcio, eu vou fazer uma petição inicial se for para o judiciário. E vou fazer a minuta se eu for para o extrajudicial. A montagem e estrutura é a mesma. Tá? É a mesma. Só o que vai mudar é que no judiciário eu vou endereçar ao juízo da tal vara de família e no cartório eu vou endereçar ao tabelião. E aí eu vou colocar todos os parâmetros dessa petição inicial, que tem que conter o quê? Se vai ter partilha, se vai gerar pensão alimentícia entre os cônjuges, como vai ficar a guarda dos filhos e o regime de visitas, qual o valor da contribuição para criar e educar os filhos, né? Isso na questão da pensão alimentícia, se vai voltar ou não usar o nome de solteiro, né? Porque isso tem que ter. A mulher alterou o nome quando casou. Então, ela passou a adotar o sobrenome do marido. Mas no divórcio ela quer voltar atrás. Ontem eu atendi uma cliente que ela divorciou, quis voltar a usar o nome de solteira. Só que ela não trocou nenhum documento. Ela, doutora, eu posso voltar a usar o meu nome de casada? Eu falei, nossa. Falei, pode sim. Porque ela não quer ter todo o trabalho de mudar toda a documentação dela, e nem a certidão de nascimento do filho com o nome dela. E aí ela quer voltar atrás. Ela pode, porque nome é direito da personalidade. Eu falei, pode sim. Mas aí tem que ser por decisão judicial, considerando que uma decisão judicial foi no sentido de você retomar o nome de solteira. E, gente, as coisas não são bagunça. As pessoas pensam, né, que casamento é bagunça, que união estável é bagunça, que a justiça é bagunça. Parece que é, né? Mas não é. Vocês viram? Hoje eu postei também no stories do meu Instagram o advogado fazendo uma videoconferência com a juíza sem camisa. Gente, onde é que as pessoas estão com a cabeça? Então, entra ao vivo sem camisa. Faltou pouco, estava deitado na cama. Acho que ele estava na praia. Aí ele entrou num lugar assim e entrou lá com a videoconferência sem camisa. Aí logo depois eu postei o padre Fábio de Mello, que ele estava falando lá, e o cara lá atrapalhando a fala dele. Aí eu falei, se até o padre Fábio de Mello perde a paciência, né? Imagina, né? Porque o que mais tem é gente sem noção. Né? Então, assim, o que está acontecendo com o ser humano? Né? Então, hoje, 2 episódios assim que a gente denota que realmente está difícil. Então, assim, nome é direito da personalidade.
Tá? E aí pode sim voltar, não tem problema algum, mas tem que ter autorização judicial. Tá? Então, isso tudo aqui vai ter que estar na minuta. Se eu fizer no judiciário, tem que estar na petição inicial. E outra coisa que eu falo para vocês, né? Petição inicial, tanto de uma ação civil, trabalhista, constitucional, tributária, tem que obedecer aos requisitos do 319 do CPC. Então, tem que estar de acordo com o 319. Aí é um absurdo o advogado errar a petição inicial, porque aquilo ali está ao alcance de todos, é só ler. Mas eu não sei, né? As pessoas estão dispersas. Então, tem que cumprir os requisitos do 319. Tá? Então, já fica aí como um alerta para vocês, que hoje eu estou citando algumas questões também processuais, né, que são importantes. O enunciado 571 da Sexta Jornada de Direito Civil já permite isso, mas aqui no Rio de Janeiro isso já é assim há muito tempo, e o CNJ expandiu para o Brasil inteiro. Então, se comprovada a resolução prévia e judicial de todas as questões referentes aos filhos menores ou incapazes, o tabelião de notas poderá lavrar escrituras públicas de dissolução conjugal. Então, isso já era assim, né, aqui no Rio, e agora para o Brasil inteiro. Então, o que tem que acontecer? A questão dos filhos, como eu falei para vocês, alimentos, guarda, visita, convivência, vai ser feita no judiciário de forma prévia ou posterior, desde que se comprometam, o casal se comprometa a regularizar a questão das crianças em 30 dias. Aí você pode me perguntar, professora, e se eles não fizerem isso em 30 dias? O divórcio vai ser anulado? Não, não vai. Tá? O divórcio não será anulado, mas eles não vão sofrer nenhuma reprimenda. É só uma recomendação, uma orientação. Gente, alguém está com o microfone ligado. Dá uma olhadinha, tá? Porque às vezes esbarra sem querer e acaba atrapalhando aqui e faz um eco. Partilha, eu vou recolher ITBI, que aqui no Rio de Janeiro é 3%. Tá? Então, por exemplo, o casal é dono de um imóvel de 1 milhão. Aí eles vão se divorciar. Fez a partilha, 500 mil para cada um, mas ele vai vender a parte dele para ela, ou ela para ele. Vai ter que pagar 3% sobre 500 mil. Tá? Se for doação, ele vai abrir mão da parte dele para ela. Os dois são donos do mesmo imóvel, 50% para cada um, e aí ele vai doar a parte dele para ela. Então ela vai ficar agora com 100%. Então recolhe o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que aqui no Rio de Janeiro a alíquota já é progressiva, de 4 a 8%. Depende de cada estado. O ITBI é um imposto municipal. O ITCMD é um imposto estadual. Então, por exemplo, se você quiser fazer um inventário de uma pessoa que tem imóvel, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, vou fazer um inventário de alguém, eu até inclusive eu estou fazendo esse inventário, de uma pessoa que mora em Belo Horizonte. Ela faleceu em Belo Horizonte, mas o filho mora aqui. E aí eu estou fazendo um inventário. Pode? Pode, no cartório aqui do Rio, tá? Porque o filho mora aqui. Então, eu posso fazer um inventário, mas eu vou ter que recolher o imposto lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Então eu tenho que recolher o imposto estadual de Minas Gerais, porque é lá que se localizava o imóvel do falecido. Então eu recolho lá, mas faço um inventário aqui. Então, inventário, na verdade, tabelionato de notas, eu posso escolher onde eu quiser fazer. Tá? Então, escritura pública, eu posso fazer onde eu quiser. Se tratar de imóveis, a mesma coisa. Eu posso fazer uma escritura pública de compra e venda, de doação, em qualquer cartório de notas do país. Mas o registro dessa escritura tem que ser no registro de imóveis pertinente à localização daquele imóvel. Tá? Então, isso expandiu, que isso é ótimo, porque eu posso fazer com um tabelião de confiança minha, que eu já estou habituada, inclusive com certificação eletrônica, que é muito bom, porque eu já falo com o meu cliente, olha, eu vou te mandar um link, você vai se cadastrar nesse link do cartório, você vai confirmar que é você na hora de assinarmos a escritura, seja de divórcio, de dissolução de união estável, de compra e venda, de doação, de qualquer
ato jurídico, negócio jurídico, você vai entrar ao vivo, eu vou entrar, tabelião vai entrar, você vai confirmar que é você através da sua carteira de identidade e a gente vai fazer um ato registral através do e-notariado, através do atendimento virtual. Então, isso é excelente. Né? Então, a gente sabe que a tecnologia ela não pode ser descartada. Foi o que eu falei na palestra de terça-feira. Né? A tecnologia veio para ficar. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de processos no escritório que eu preciso contratar uma gestão de processo, um software. Por quê? Porque é o que eu falei na palestra. Recomendo que mais de 30 processos você precisa ter um software de gestão, porque é humanamente impossível você tomar conta dos prazos processuais, de tudo que você tem que fazer. E advogado, gente, tem que ser muito como é que, metódico, né? Organizado com a questão dos prazos processuais. Porque hoje a cliente falou, até quando eu posso juntar o documento? Eu falei, olha, seu prazo começou a correr, você assinou o mandado de citação dia 4 de outubro, começou a correr na segunda-feira, que 4 foi sexta-feira. Então, seu prazo começa a correr na segunda-feira, que não conta o dia o dia que começa, né? Só conta no dia seguinte útil. Então, começa a correr na segunda. E o prazo vai expirar no dia 25. E a gente nunca vai deixar para o último dia. Por quê? Porque tudo acontece no último dia. O sistema não funciona, acontece alguma intercorrência. Então, já estou dizendo para vocês, tá? Se você não cumpre prazos, se você só chega atrasado, se você não é organizado, comece a tratar dessas questões, porque senão isso vai ser um ponto fraco, uma fragilidade na sua atuação profissional. Tá? Então, não tem como perder prazos. Aí a gente vai fazer desta forma, tá? Então, é possível que haja a partilha dos bens e se tratar de doação, ITCMD, se tratar de compra e venda, ITBI. Qual é a competência, professora, para a gente atuar na área de família? Né? Então, a questão da competência ela é muito importante também, porque eu vejo advogados que acabam cometendo erros. E é normal errar no início, porque você não está acostumado, é uma novidade, é uma profissão nova, e aí você precisa tomar cuidado com certas questões, né? Então eu percebo que a questão da competência territorial e material é um problema sério na vida de certos advogados, que eles não sabem identificar qual é o foro competente em razão da matéria e em razão do lugar. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma ação contra o Banco do Brasil, qual é a vara que eu vou ajuizar? Vara civil. E se for até 40 salários mínimos, juizado especial civil. E se for contra a Caixa Econômica Federal? Vara federal. Ou juizado especial federal, se for até 60 salários mínimos. Então, eu preciso identificar. Inventário é o último domicílio do falecido. Isso estou falando no judiciário, tá? No extrajudicial eu tenho uma abrangência maior. Aí eu tenho muito mais liberdade. Mas se for no judiciário, eu estou limitada à questão da competência. Tá? E aí a gente precisa prestar atenção nisso. E nas ações de família, a competência está prevista no artigo 53 do CPC. Então, olha o que diz o inciso 1, já que a gente está tratando de divórcio aqui, né? De dissolução do casamento ou da união estável. Então, ele diz assim: ó, é competente o foro, 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Olha quanta coisa. Tá? Então, divórcio, dissolução de união estável, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução dessa união do domicílio do guardião do filho incapaz. Ah, professora, mas eu não tenho filho. Então, vai ser no último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Tá? Então, essa é a competência do artigo 53 do CPC. Mas olha só que interessante, eu já fiz um divórcio de uma menina, até que foi minha aluna num dos campi aqui da Estácio. E aí ela falou para mim: ah, professora, eu tenho um imóvel em Jacarepaguá, mas eu me divorciei, eu me separei do meu marido, eu vou morar com a minha mãe. Fui morar com a minha mãe. E aí o imóvel é em Jacarepaguá. Né? Daí o divórcio foi feito no Fórum da Leopoldina, porque ela foi morar num bairro chamado Jardim América, cuja competência territorial era o Fórum da Leopoldina, que é em Olaria.
E aí eu ajuizei o divórcio lá. Pedi a partilha, mas ele não concordou. O que o juiz fez? Decretou o divórcio e disse: venha a partilha em ação própria. Tá, ajuizei a partilha. Por dependência, a ação de divórcio. Por quê? Porque a ação principal qual era? Divórcio. E qual a ação acessória? A partilha decorrente do divórcio, certo? Daí, é, a advogada dele, na época, né, que não estava vigendo ainda o Código de Processo Civil de 2015, ela entrou com uma exceção de incompetência, que hoje não é mais possível fazer isso na reconvenção, na contestação, porque você não pode falar sobre a exceção de incompetência como resposta do réu. Tá? Antes, no Código de Processo Civil anterior, eu tinha 3 respostas do réu: contestação, reconvenção e exceção de incompetência. Isso caiu, foi para preliminar, processual, restaram apenas a contestação e a reconvenção, que inclusive podem ser feitas na mesma peça. Tá? Não sei se vocês já estudaram isso no processo, mas isso ocorre, tá? Muito bem. Daí, ela alegou exceção de incompetência, isso durou um tempo razoável aí que acabou atrapalhando a ação. Né? E eu falei assim, não tem nada a ver com exceção de incompetência. O imóvel é em Jacarepaguá, mas ela mora em Jardim América. E essa partilha está acontecendo por causa do divórcio. Então, é a questão de conexão e continência, que são outros institutos do direito processual. Hoje eu estou muito processualista, né, gente? Então, é assim, é porque aqui é aula de direito material, mas eu, como sou profissional de mercado, eu acabo falando para vocês como é que isso acontece na prática. Tá? Então, a competência é o último domicílio do casal, caso não haja filhos. Bom, eu trouxe um RESP do Tocantins, né? Que o Tocantins originou esse recurso especial. Aqui, o recurso especial é um recurso interposto para o STJ. Os tribunais superiores são o STJ e STF, certo? Eles não são tribunais de terceira e quarta instância, são tribunais superiores. E aí, ai meu Deus, alguém está com o microfone ligado, Jesus. Esses tribunais superiores, eles vão julgar recursos que, se alguém identificar quem é, por favor, pode mutar a pessoa? Já identifiquei. Já ativei o mudo aqui. O que acontece? Eu só posso interpor recurso para o STJ se houver algum fundamento de ilegalidade, tá? De atingir, de ferir uma lei federal. E eu só posso ir para o STF se tiver alguma inconstitucionalidade. Então, desde a petição inicial, eu já preciso tomar cuidado em relação a isso. Eu tenho que dizer qual é a violação de lei federal e qual é a violação de dispositivo constitucional para que isso suba. Então, o RESP, o recurso especial, ele só vai parar no STJ se tiver a alegação, o pré-questionamento de infringência de lei federal. Tá? Eu, por exemplo, vou fazer uma sustentação oral em novembro, aqui no Rio de Janeiro, sobre uma causa e que eu, na hora da apelação, a apelação é um recurso cabível de sentença, eu ataquei aquela sentença, porque na apelação você ataca a sentença, você não ataca a outra parte, e aí eu já fiz um pré-questionamento caso isso vá para Brasília. Então, eu já indiquei na apelação qual foi a lei federal que foi infringida e qual foi o dispositivo constitucional que foi infringido naquela sentença, entenderam? E essa decisão aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela estipula um prazo prescricional de 10 anos para ver a partilha decorrente do divórcio. É lógico, gente, que semana retrasada eu gravei um vídeo de uma mudança de entendimento do STJ em caso semelhante, e por isso eu estou falando aqui com vocês a respeito disso, de que a extinção do condomínio ela pode ser feita a qualquer momento, mas aí esbarra na questão da uso capião matrimonial também. Então, cada caso é um caso. Então, a gente precisa analisar a situação fática do caso concreto para a gente saber como que a gente vai lidar com aquela situação. Então, nesse caso específico, o casal já estava separado há 30 anos. E só depois ele foi pedir a extinção do condomínio. Então, as alegações estão aqui.
né, e que eu vou colocar lá para vocês todo o material, né, que dá a aula de hoje e que eu vou começar a aula 12 hoje também, tá? Então, olha só, há mais de 3 décadas separados. Então, gente, 30 anos separados, por que que agora ele quer a metade do imóvel? Se a mulher ficou lá na casa, agora ele quer a metade do imóvel, por quê? Na época que era para ter dado a assistência, não deu. Então, gente, por isso é que as jurisprudências surgem de uma tese de argumentação de um advogado ousado e intrépido. E é por isso que a gente tem jurisprudências, porque se só tivéssemos advogados medíocres, a gente não ia ter jurisprudência. Então a gente tem que trabalhar com isso, tá? Porque, eu não sei, não vou tentar, porque quem sou eu? Cara, você tem que tentar, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? E aí gerou essa decisão aqui muito interessante, colocando ali como um prazo de prescrição a partilha em 10 anos. E o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também prevê o divórcio de brasileiros no estrangeiro. Eu já comentei com vocês a respeito dessa situação anteriormente, né? Porque eu falei que no caput do artigo 18, pelo fato de ter muito brasileiro espalhado pela Terra, né? Pelo planeta, é possível casar brasileiro no consulado do Brasil no estrangeiro. Então, é possível o casamento de brasileiro no estrangeiro no consulado do Brasil no estrangeiro. E aí o cônsul, ele faz o papel de registrador. Por quê? Assim, a pessoa está no estrangeiro, então não precisa registrar esse casamento no Brasil. O casamento é realizado no consulado e o casal já está casado pelas leis do Brasil. Diferentemente, se o casal optar por se casar na justiça de outro país, conforme eu já falei para vocês, né? Na justiça não, mas sob a égide das leis de outro país. E aqui, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, vai tratar do divórcio ou da dissolução de união estável. Então, isso pode acontecer também no estrangeiro, no consulado, mas precisa preencher os requisitos. Então, é possível fazer a separação consensual ou divórcio de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e obedecendo, observados, né, os requisitos legais quanto aos prazos. Né, o prazo que a gente está falando aqui, né, mas porque não tem prazo para se divorciar. Então, não há prazo para o divórcio. O casal, a qualquer tempo, pode se divorciar. E o parágrafo 2º fala que é indispensável a presença do advogado, graças a Deus, né? Então, o advogado tem que assinar a escritura pública lá no consulado. Então, você, por exemplo, pode obter a sua carteira da OAB aqui no Brasil e depois você vai para outro país. Aí tem que ver as regras do outro país para saber como é que você vai se tornar advogado naquele país. Então, Portugal tem um tratado, né, com o Brasil, que agora até foi revogado, enfim, mas que pode advogar lá em Portugal, se for advogado aqui no Brasil. Agora a regra mudou um pouco, né? Quem já era continua sendo, mas agora quem for para lá não vai poder, de acordo com a nova regra. Lá no Canadá, são 3 anos que a pessoa tem que estudar mais para ser advogado no Canadá. Na Flórida, são 7 meses. E em cada país é de uma forma. Então, se você quiser advogar em outro país, você pode atuar como advogado no outro país, mas desde que você seja habilitado naquele país, e cada país faz a sua exigência, porque as pessoas estão mais querendo ir embora do Brasil, porque o negócio está esquisito aqui. Bom, juizado de violência doméstica contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela permite, na verdade, ela prevê os crimes de violência doméstica contra a mulher, não prevê, não, prevê a violência. Não tem crime previsto na Lei Maria da Penha. O que tem é uma disposição lá no Código Penal de crime que vai ser atrelado à violência doméstica e familiar contra a mulher. E que ontem, inclusive, ontem não, anteontem, houve uma mudança na lei significativa, aumentando consideravelmente os crimes de violência doméstica, né? Então, assim, o feminicídio aumentou para 40 anos, né? Então, houve um aumento de pena que eu, sinceramente, eu não sei se isso é que vai resolver. Eu acho que não. O que resolveria a conscientização das pessoas, mas parece que cada vez mais as pessoas estão sem noção.
Então, assim, educação dentro de casa, às vezes é um padrão transgeracional que se repete naquela família, porque a única coisa que aquele homem viu foi o pai agredindo a mãe sendo submissa, e por aí vai, né? Naquela dependência financeira, aquela dependência emocional. E às vezes, gente, você, por exemplo, num namoro, tá? Eu já tive casos de estar dando aula presencial e a aluna falar: ai, professor, eu tenho que ir embora, que meu namorado está ali na porta. Ai, que ele está me esperando. Aí eu falei: tá, tudo bem, não tem problema, pode ir. Mas eu vi assim a satisfação dela, que toda aula ele ia para a porta da sala de aula para buscar ela. E assim, pode ser uma coisa legal, maneira, tá, mas pode também já ter sinais de quê? De uma pessoa controladora, né? Que ele vai buscar ela na porta da sala, nem é na porta da faculdade. Né? E que, gente, é aquilo que eu falei, pode ser uma coisa natural, mas pode ser um sinal de uma de um problema lá na frente, né? Porque, assim, quando conheceu a menina, usava mini saia, usava topzinho, cropped, agora não quer deixar. Ah, você, que roupa é essa? Você não vai. Ué, por quê? Você me conheceu assim, por que que agora eu não vou? Então, assim, é essa questão que começa, a violência doméstica, ela nunca começa com um tapa na cara. Ela começa com esse ar de controle, né, de que é minha, é posse, é propriedade. Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque isso precisa de tratamento. E, meu Deus do céu, é muito caso de violência doméstica. Tá? Então, não é a lei que vai, endurecimento da lei que vai fazer com que haja, né? Ai, meu Deus, a bateria está acabando do meu. Ai, que estranho. Gente, estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Tá. A minha bateria do Note aqui, Sim, está conectado, mas ouvi, ele não estava carregando. Ai, meu Deus do céu, mas era só o que me ouvindo faltava. perfeito. Tá bom, obrigada pela confirmação, mas aqui está aparecendo que não está carregando. Né? Talvez, gente, sim, se aqui eu cair, aqui eu vou lá para o celular, como a gente fez naquele dia, tá? É, tá, tudo bem. Alimentação, ajuste de bateria. Caraca, e eu conectei aqui achando que estava conectado. E hoje estou falando muito também, né? Meu Deus do céu. Mas olha só, o que a gente vai analisar aqui é que o juiz do juizado de violência doméstica contra a mulher, ele pode decretar o divórcio e a separação dessa mulher. Tá? Então, isso é muito interessante, porque a mulher que é vítima de violência, e eu vou te falar, gente, assim, infelizmente, quando a a mulher ela faz uma notícia-crime de violência doméstica, o que que acontece? Ela diretamente já vai para o judiciário e o juiz já concede a medida protetiva, né? Aí você fala assim, poxa, mas por que que concede antes de verificar se aquilo é verdade ou não? Porque você imagina que uma mulher vá à delegacia fazer uma notícia-crime, né, e agora tem as delegacias de atendimento à mulher, aqui no Rio de Janeiro é a DEAN, ali no Tanque, em Jacarepaguá, e aí imagina que vá lá para o juiz e o juiz não conceda a medida protetiva e essa mulher é morta, por exemplo. Né? E aí, o nome de quem que vai aparecer no Fantástico? O nome do juiz que não concedeu a medida protetiva. Né? Então, esse juiz ele fica preocupado de não conceder medida protetiva, por quê? Porque senão isso vai acabar sobrando para ele. Então, eu mesma, gente, eu tenho até no meu Instagram que eu estou ajuizando, eu estou trabalhando para um homem vítima de uma falsa denúncia de Maria da Penha. Né? Claro que é uma raridade, né? Porque o que mais acontece é a mulher sendo vítima de violência doméstica, mas essa mulher quis prejudicar o marido fazendo uma denúncia falsa de violência psicológica e ainda fez online. Né? E ele nem estava no Brasil. E foi concedida a medida protetiva. Porque eu, particularmente, penso que isso é uma falha da lei, grave. Né? E aí não adianta depois fazer o registro de denunciação caluniosa, de falsa comunicação de crime, porque isso vai acabar não dando em nada também. Né? Então é um problema sério que a gente tem vivido aí, de um lado, um machismo estrutural, e de outro, é, o, o, um feminismo doente também, um feminismo doentio. Né? Então, sei lá, tá estranho.
Mas a medida protetiva não é suficiente. Mas o que seria suficiente? Só uma conscientização, Simone, porque realmente não tem como, né? Porque a mulher acha que assim, a mulher é leiga, tá? Ela acha assim, eu tenho uma medida protetiva. Vai um policial para minha porta. Não vai, não vai, né? Porque não, a gente não pode se iludir em relação a isso. A medida protetiva, infelizmente, ela não vai ser suficiente para proteger a mulher. Gera medida protetiva, Tamires, infelizmente, tá? Por quê? Porque às vezes é algo que é feito uma denúncia, uma notícia crime sem um fundamento. E aí já vai gerar uma medida protetiva. Mas isso também, gente, não é só. A medida protetiva é o único. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. A medida protetiva é a única ação que pode ser movida na justiça sem um registro de ocorrência. Mas óbvio também, né? Isso está na lei. A violência já não é o fundamento? É o fundamento, mas assim, é a violência contra a mulher, é o fundamento. Mas essa violência efetivamente já aconteceu? É aí que está. Né? Porque nesse caso houve o quê? Uma falácia em cima de uma questão e que não foi comprovado. Porque, por exemplo, a mulher que alega uma violência física, o que ela tem que fazer? Exame de corpo de delito. Ela não vai. Ué, mas aí se ela disse que houve uma violência física, ela tem que fazer exame de corpo de delito. Mas ir para o ML é muito longe. Minha filha, aí você quer o quê? Né? Então não dá também. Né? E é aquilo que eu falei, os sinais existem, gente. As pessoas estão se conectando com qualquer um. Né? E óbvio, pelo amor de Deus, que eu estou falando aqui que isso pode acontecer com qualquer um. Tá? Mas a gente precisa ter cuidado. Cuidado com quem a gente se relaciona. Pode falar, Simone, levantou a mãozinha. Boa noite, professora. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Era só um comentário, né? Minha irmã é Aham. psicóloga, já trabalhou no TJ no tempo como. Ah, Deus, trabalhou lá, né? E aí ela relatava pra gente casos que eram emitidos a medida protetiva, mas que não obrigavam a pessoa a sair da residência. Como ter uma medida protetiva morando na mesma residência? É Aí não assim, tem como, né? Então, assim, as pessoas querem que a justiça dê jeito, e não tem como. Né? Então, acha assim, a medida protetiva, mas aí a medida protetiva o cara não pode se aproximar, então ele não pode estar em casa, porque aí é descumprimento da medida protetiva. E o descumprimento da medida protetiva, ele dá cadeia. Né? Então, isso dá cadeia. E isso aumentou também anteontem. Então, a gente precisa ficar ligado nessas situações. Já que eu estou falando aqui de Lei Maria da Penha, e que o juiz do juizado de violência doméstica contra a mulher ele pode decretar a separação dessa mulher, a dissolução de união estável dessa mulher, mas a gente também tem a questão que eu não sou advogada criminalista, né? Mas é, como eu atuo na área de família, eu estou fazendo o divórcio desse cliente, olha só, estou com uma ação de divórcio, de partilha, de guarda e convivência e alimentos. E aí, a mulher, no dia que saiu, porque o que, que eu pedi na ação de alimentos? Que a pensão alimentícia não fosse em percentual do salário dele, que fosse paga in natura. O que, que é o pagamento in natura? O pagamento, vou falar de alimentos na próxima aula, né? O pagamento in natura é o pagamento em serviços para o filho. Então, ele paga a escola, o alemão, o inglês, o transporte, o plano de saúde, que isso vai além dos 20% do salário dele. E aí o juiz deferiu. No dia que o juiz deferiu a pensão desta forma, ela entrou com a medida protetiva. Entendeu? Então, assim, a armação, enfim, é um contexto esquisito, porque ela estava se relacionando com outro cara, o cara é advogado, aí fizeram uma armação para cima do meu cliente. Só que isso tudo já foi desvendado, né? Agora a gente está aí nas decorrências e, infelizmente, a denunciação caluniosa e a falsa comunicação de crime não vão dar em nada. Essa que é a verdade. Mas vamos dar um trabalhinho para ela, porque, gente, isso é muito sério. Acusar os outros de cometer crime, né? Isso é muito sério. Fui testemunha de uma ameaça em que houve o descumprimento da medida por ambos. Pois é. Então, tem caso aí que às vezes o cliente fala, doutor, eu estou no shopping, ela está aqui no shopping. Eu falei, meu filho, tudo bem, ué, vocês podem frequentar o mesmo lugar, né? Mas, assim, não fica perto dela, porque senão tu vai estar descumprindo medida protetiva. Agora, se eu posso estar em qualquer lugar, eu vou me matricular na academia onde ela malha. Aí tu tá querendo um problema. Né? Então, gente, eu não sei por que que as pessoas cismam. São, sei lá, não são 7 bilhões de pessoas no mundo? Por que que cismam com aquele? Eu, hein? Olha, eu vou te contar. Né? Então, ambos descumpriram. E aí, como é que faz, né? Difícil, difícil. Quer falar, Simone?
Só sobre o caso que você estava falando, né? Uhum. Eu moro aqui em Teresina, no Piauí, e aqui a gente presenciou um caso de um. Você falou que a pessoa colocou a medida protetiva no dia que ganhou a pensão, né? E aí, no caso aqui, houve um feminicídio em que o cara, no dia que o juiz decretou a pensão, ele foi lá e assassinou a mulher. Deus me livre. Então assim, né? Não querendo entrar no mérito da questão do seu cliente, né? Mas em alguns casos também é necessário até por isso, né? Porque o homem não aceita a questão do pagar pensão. Muitas vezes Não, acha mas não que foi pensão para ela, não. Você entendeu o que eu falei? É pensão para o filho. A pensão para o filho não ia ter mais dinheiro na mão dela. Ele ia pagar tudo o serviço para o filho. Não é pensão então, para ela, porque então ela é dentista, ela tem profissão. Não tem negócio de pensão para mulher que tem profissão. O que é isso? Mas o entendi. caso foi, e ela registrou ocorrência no dia que a pensão in natura foi deferida para o filho. Deu para entender ou não? Ela viu assim, não vai ter mais dinheiro na minha mão, porque ele vai pagar a escola, o plano de saúde, o alemão, o inglês, e não vai ter mais dinheiro para mim. Foi isso Entendi, que professor. aconteceu, Entendi. entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas isso aí que você falou é fato também, porque quando o cara quer fazer, ele vai fazer. E, infelizmente, não existe medida protetiva que vá dar jeito nisso. Para vocês verem aqui, uma juíza no Rio de Janeiro, gente, foi morta aqui perto de casa, né, Barra da Tijuca. Ela tinha escolta. E ela foi morta no dia 24 de dezembro. Não sei se vocês se lembram desse episódio. Ridículo, absurdo. Né? Então, o cara matou a mulher a facadas, a juíza, né, que tinha escolta, mas nesse dia específico ela estava sem escolta. Né? Assim, é bizarro, na frente das duas filhas, matou ela a facadas. Né? Então, imagina, se uma juíza é vítima de uma violência doméstica, imagine uma mulher leiga. Né? Eu, Lembro do eu, caso, isso foi eu bizarro. lembro dessa história. E como é que está a situação? Ele está preso, professora? Que eu Ele lembro disso aí. está É preso. absurdo E eu total. até, sim, e ele está totalmente, tá pirado das ideias, né? Porque eu Com conheço uma certeza. pessoa que conhece um advogado criminalista dele, né? E que ele está totalmente fora de si, que também não tem como, né? Mas desgraçou a vida das filhas, né? Porque matou a mulher na frente das filhas e vai ficar eternamente preso, né? Pelo visto. Porque isso aí são crimes absurdos, né? Quer dizer, a lei penal acaba sendo benéfica, né? Daqui a pouco ele tem bons antecedentes, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco vai ficar solto. Porque direito penal, gente, aqui nesse país é para bater palma para coisa errada, né? Porque quem faz as leis? Legislativo. Né? E eles lá não vão querer endurecer a pena para eles mesmos, né? E o juiz aí fala assim: ah, mas o juiz soltou, mas o juiz soltou porque a lei permite. Né? Porque mesmo que eu esteja carreada de provas, mas se forem provas ilegítimas, eu não posso usar no processo. Eu tenho que observar o que está na lei. Infelizmente é assim, ou felizmente, eu não sei. Né? Porque graças a Deus eu não sou criminalista. Mas é difícil trabalhar com essa questão. Né? A juíza Viviane, é isso mesmo. Viviane Vieira do Amaral. Um horror esse caso. Então, e foi no dia 24 de dezembro, foi triste, eu acho que foi em 2018, não sei, 2020, eu não sei quando foi, mas foi no dia do Natal, que eu me lembro que eu fiquei mal, que eu falei, gente, não é possível, né? E infelizmente isso acontece. E aí a gente tem que lidar com isso. Mensagem da aula 11, 2022, né? A vida muda na proporção da sua coragem. Obrigada, Ana. Obrigada, Carlos. Terminamos a aula 11. Eu vou compartilhar a aula 12. Deixa eu carregar aqui para vocês. E aí, a gente já começa a aula 12, tá, gente? Que a gente já vai adiantando o máximo. Hoje eu falei para caramba, né? Mas, é, deixa eu ver aqui: direito civil, família, 12, ó, 12, direito das famílias, dos lugares. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá, gente? Vou compartilhar com vocês. É, ué, SCJ. Não está aparecendo aqui para mim.